Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Espiritismo 1, continuando a biografia de Allan Kardec, da visão desse autor. Vamos lá, vamos falar agora do item 9, iniciação de Rivail no campo do ensino. Afirmação temerária de Henri Rousseau. Vamos lá. Pelo que atrás nos foi dado observar, a saída sucessiva de tantos professores levaria, como de fato levou o Instituto, a uma situação aflitiva. Nesse particular, Pompé chegou a afirmar que, à exceção de Schmidt, restaram apenas 3 jovens professores que o próprio Pestalozzi havia educado graciosamente com grande sacrifício. Foi preciso, então, conforme assinalou Glauber, transformar os submestres em mestres e elevar a categoria de submestres a alguns dos alunos mais bem dotados, né, que hoje nós falamos de tutores, né, a fim de serem preenchidos os claros causados por essa súbita e geral defecção. Embora o Instituto prevalecesse o ensino simultâneo, não foi de todo desprezado o ensino mútuo. Máximo 2. Tempos difíceis, como aqueles que o educandário suíço então atravessava. A par de outras vantagens desse método de ensino, Pestalozzi tinham, mesmo com útil ao desenvolvimento da alma e do espírito da criança, já no asilo status, muitos anos antes, premido pelas circunstâncias, aplicaram o ensino mútuo, e é ele mesmo quem o afirma em sua obra, como Gertrudes ensina seus filhos. Dele me servi em instantes, numa época em que não se falava nem de Bell, nem de Lancaster. Igualmente, em Bertoldo, o ensino mútuo foi usado por Pestalozzi, segundo informa Pompé. Este modo de instrução estabelece, segundo Julien de Paris, uma espécie de permuta, comunicação de relação entre as crianças, dispondo-as à moral prática, às relações sociais e às virtudes que elas deverão praticar quando se tornarem adultas. Madame de Staël, que esteve em 1810 no Instituto de Verdun, consagrou uma parte do capítulo 19 da sua obra, De Allemagne, ao método de Pestalozzi, dizendo em certo trecho que, no referido estabelecimento, les escolhas deviennent maitres quant il est savent plus que leurs camarades. Ao que parece, ainda em fins de 1817, e até que a situação interna do Instituto se normalizasse, o eminente pedagogo voltou a empregar o método a que nos estamos referindo, combinando-o com o seu sistema educacional. Feito? Consoante alguma biógrafa, Rivaux Vail, desde os 14 anos de idade, ensinava aos seus condiscípulos, menos instruídos ou mais novos, as lições dos mestres, ensaiando-se assim em colaborador do Instituto. E como esclarece a Boniface, os chamados colaboradores eram recrutados entre os alunos mais adiantados. Numa carta escrita em 1799, a um de seus amigos sobre o orfanato distante, Pestalozzi detalhava: logo encontrei ajuda entre meus próprios alunos e na diferença de capacidade de cada um deles. Servia-me do mais adiantados para fazê-los ensinar aos seus colegas o que eles mesmos sabiam. Esta distinção lhes dava prazer, excitava neles pura e louvável emulação. Consolidavam o que tinham aprendido ao repeti-lo para os outros. Eu me cercava assim de colaboradores, os quais, conformando sua conduta com a minha, seriam com o tempo bem mais úteis ou melhor adaptados às necessidades do estabelecimento que os institutores, propriamente ditos, instrutores, né? Esclarece Júlia de Paris
em sua obra, já aqui mencionada, que o curso completo de instrução do Instituto de Verdun não tinha duração fixa, estendendo-se desde a idade de 9 ou 10 anos, ou mesmo desde os 7, até os 15 ou 16 anos, intervalo de tempo julgado o mais conveniente para uma boa formação das crianças. A instrução primária e secundária compreendida naquele período seguia-se para aqueles que o quisessem, o terceiro e último grau de educação, a educação normal ou especial, técnica e praticamente destinada a formar bons professores e professores na ciência, mesmo da educação e na arte pedagógica. Sobram-nos razões para supor que o jovem Denisard Rivaud tem recebido essa educação especial, na qualidade de aluno da escola normal do Instituto, com isso adquirindo maior lastro de experiência e conhecimentos que ele, pouco mais tarde, saberia utilizar nos seus livros didáticos e aplicar nos seus estabelecimentos escolares que fundaria em Paris. Qual acontecera a tantos outros educandos formados na escola normal do Instituto, Rivail teria feito ali mesmo a sua iniciação no professorado, ainda mais, como salientou Julian de Paris, que os professores primários do estabelecimento de Pestalozzi eram escolhidos em grande parte dentre os alunos mais adiantados. A semelhança de outros alunos de reconhecida capacidade que em 1817-18 foram elevados a submestre, cremos que Rivail, pouco mais, Rivaud, né, como se pronuncia, pouco mais tarde, também houvesse sido convocado por Pestalozzi para desempenhar as funções de submestre. Maturidade de pensamento, alto grau de inteligência e acentuada vocação para as coisas do ensino permitiram a ele assumir a responsabilidade daquele cargo. E cremos ainda que isso tenha acontecido em 1819, correspondendo, aliás, ao que o próprio Rivail declarou em sua Memory sur Action Publique. Nesta obra, lançada nos primeiros dias de março de 1831, ele afirmava ter uma experiência pedagógica de 12 anos, iniciada assim em 1819, antes dos 15 anos de idade. Impressiona a precocidade desses professores imberbes, jovens de gabarito intelectual bem acima da média, já trazendo de encarnações passadas a aptidão inata, por assim dizer, para o desempenho de tarefas educacionais. Eles realmente ajudaram a soerguer o bom nome do estabelecimento, conforme escreveu Guérin. O fato em si não era incomum nos educandários de Pestalozzi. Em diferentes oportunidades, muitos foram os alunos que o pedagogo suíço transformou em submestres, como sucedera com Hausauer, Schmidt, Steiner, Kirchner, Gold, Steiner, Frick, Egger, Bauer, Schultz, etc. E uma boa parte deles passaram a ocupar posteriormente a posição de mestre. José Schmidt, simples pastor tirolês, aluno dos mais distintos no Instituto de Educação de Bertol, aí entrou aos 15 anos de idade, com a instrução incompleta que uma escola de aldeia daquela época podia dar. Seus progressos foram de tal modo rápido, sua vocação para as matemáticas se desenvolvera tão prontamente, que ao cabo de 2 anos, em 1803, já ali lecionava aquela matéria, tornando-se mestre aos 18 anos. João Halser, pobre, órfão, saído a Pzel, já aos 12 de idade, ensinava, como submestre não remunerado, nas pequenas classes elementares do Instituto de Bertoldo, onde foram recolhidos, com 10 anos por Pestalozzi, e em Everton veio a ser submestre, remunerado aos 16 anos, passando a mestre na idade de 20 anos. Jacob Stein, que seria um dos maiores matemáticos da Alemanha, fez seu primeiro aprendizado com Pestalozzi, em Bertoldo, tornando-se, com 14 anos,
submestre em Verdão, de 1910 a 1817. Quilo Cerques, do cantão de Apzel, foi aluno em 1804 e desde 1805 um dos bons submestres de Pestalozzi. Louso de Puget, em Verdão, aluno, submestre, mestre, tendo ensinado as matemáticas durante 10 anos, até 1817. Diga-se o mesmo com relação a Gold, no cantão de Saint-Gall, respectivamente, submestre e mestre em Verdão, e a tantos outros educandos de Pestalozzi. Na escola para crianças pobres dos dois sexos, por ele criado no ano de 1818, em Clende, lugarejo na saída nordeste de Verdão, bem cedo os alunos foram chamados a ensinar até pessoas adultas. E conta Roger de Gibbs, que em Verdão preferia-se o ensino dado por eles ao dado pelos mestres eméritos. Pesquisas por nós, efetuadas em várias e conceituadas obras biográficas referentes a Pestalozzi, levam-nos a discordar de Henri Saussure, quando esse escreve e vai, por muitas vezes, substituiu o mestre na direção do Instituto de Verdão. Na época em que Rivail ali esteve, só duas pessoas foram os braços fortes de Pestalozzi, nos destinos do Instituto: Niederer e Schmidt, e só elas o substituíram em alguns impedimentos de força maior, podendo-se incluir, no curto período, o nome de Hans Saus, que de 1812 a 1815 exerceu as funções de secretário. Juntos ou em separado, eles é que mandaram e se desmandaram sob as vistas conciliatórias e, por vezes, até mesmo complacentes de Pestalozzi, que, entretanto, não largava a mão de sua autoridade suprema. Não encontramos em nenhuma circunstância brecha que ensejasse a ascensão temporária de Revail ao mais alto cargo do Instituto. O máximo que se pode admitir, e ainda o consideramos muito pouco provável, é ter ele administrado, no final de sua permanência em Verdun, alguma seção daquele estabelecimento de ensino e educação, como sucedeu com de Mouraud e Mieg, os quais, em determinada época, por algum tempo, foram sucessivamente encarregados por Pestalozzi da direção moral e disciplinar do Instituto. Bom, gente, é, é importante, né? Eu sempre falo com vocês aqui sobre essa biografia, essa formação, né, educacional que ele teve na época, para vocês entenderem, quando lê a obra, a, o lado cultural, né, ali expressado, tanto de conhecimento como de entendimento. Você pode ver que naquela época se formava muito cedo, meninos, né, já como mestres, e outros professores até para adultos, ainda muito jovens, e isso faz com que nós tenhamos assim uma ideia da sua formação. Perfeito? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre ascensão e queda, tá? Ascensão e queda. E dê o seu joinha, né? Dê o seu like, compartilhe o vídeo, porque ajuda o nosso canal a desenvolver e divulgar o nosso trabalho. Até a próxima aula.